Obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, trabalhadores dessa casa e público que nos assiste. Senhor presidente, não podia usar essa fala hoje sem muita indignação sobre o que está acontecendo hoje por parte do governo Tarcísio e especialmente da direção do metrô. Ontem à noite, a categoria dos metroviários, uma das categorias mais historicamente mobilizadas do Estado de São Paulo, que presta um serviço essencial para a população no oferecimento do transporte público, decretou greve. A greve é um instrumento legítimo, é um instrumento necessário de defesa da classe trabalhadora quando os patrões, quando o governo não aceita negociar. Pois bem, os metroviários, porque sabem que prestam um serviço essencial para a população e o intuito da greve não é prejudicar a população, lançaram um desafio para o governador Tarcísio e para a direção do metrô. Falaram o seguinte: se o governador Tarcísio e o metrô liberarem as catracas para a população poder ter passe livre e não ser prejudicada, a gente volta para o nosso posto de trabalho e a gente vai negociar sem prejudicar a população. Hoje de manhã, a direção do metrô mandou uma carta dizendo: nós vamos liberar a catraca, porque havia inclusive recomendação da Justiça do Trabalho nesse sentido. O que os metroviários fizeram? Sempre no intuito de não prejudicar a população, voltaram para os seus postos de trabalho. Eu vindo para cá, passei pela estação Armênia, da linha 1 azul do metrô. Os metroviários estavam dentro da estação, esperando para retomar as atividades, mas do lado de fora a população estava esperando no portão. Por quê? Porque o governador Tarcísio mentiu. A gente tem um governador que está menos de 3 meses no mandato, que tem medo de CPI, por isso coloca os assessores dos deputados da sua base aqui para impedir a investigação. Não sei de que tem tanto medo, de que tem que ter medo de um governador há 3 meses no mandato de ser investigado, e um governador que mostrou ser completamente sem escrúpulos, quiçá sem caráter, porque mentiu para a categoria e, pior, mentiu para toda a população do estado de São Paulo. O caos que está instalado nessa cidade hoje por conta da população que depende do metrô, que depende do transporte público para poder chegar ao trabalho ou para poder voltar para sua casa, tem um responsável exclusivamente, e é o governador Tarcísio de Freitas. Porque foi ele que mentiu e que brincou com a população e com os metroviários, dizendo que os metroviários podiam voltar para os seus postos de trabalho. Assim eles os fizeram, porque o compromisso dos metroviários é com a população, mas disse que ia liberar a catraca para a população poder ter passe livre durante o dia de hoje, enquanto acontecessem as negociações. Uma medida importante que foi amplamente noticiada na imprensa. E o que o governador fez? Blefou. Não liberou as catracas para a população ter direito ao transporte, deixou a população na fila, causou uma grande confusão no intuito de voltar a população contra os metroviários. A luta dos metroviários, essa greve, é a luta em defesa da população e não contra ela. Porque faz pouco mais de algumas semanas que a gente viu um acidente, senhor presidente, no monotrilho do metrô. A população está andando num transporte público que não oferece segurança para ela. Os trabalhadores metroviários estão trabalhando há anos em condição de sobrecarga, sem novos concursos, sem condições dignas de trabalho. É por isso que a categoria está entrando em greve. É pedir muito? É pedir muito com uma condição digna de trabalho para um servidor público, numa empresa tão importante quanto o metrô, que é responsável por levar milhões e milhões de paulistas e paulistanos todos os dias para o seu local de trabalho, para a sua casa? Não. O servidor público merece respeito. Os metroviários merecem respeito. A população que depende do transporte sobre trilhos merece respeito. E hoje eu estou indignado aqui porque o que o governo Tarcísio está fazendo é um imenso desrespeito com todo mundo. Além de tudo, um mentiroso que não está à altura do cargo que ocupa. Não sei com que ele está acostumado, porque ele não conhece São Paulo, porque ele vem desse governo Bolsonaro, que era uma bagunça, mas ser governador do estado de São Paulo não é brincadeira. São milhões e milhões de cidadãos que dependem do transporte público, que precisavam do metrô hoje para poder chegar no seu trabalho, que contaram que a tarifa e que a catraca ia estar liberada, porque foi isso que os metroviários propuseram, e que um governador covarde, mentiroso, que tem medo da investigação, que tem rabo preso, mentiu para a população. Eu pergunto, se é postura de um governador em começo de mandato? Se é postura de governador em começo de mandato, eu acho que não. Quero dizer aqui todo o apoio
à categoria dos metroviários do Estado de São Paulo, aos servidores públicos do Estado de São Paulo, por conta dessa baixaria, por conta desse absurdo. Os metroviários lutam em defesa do direito ao transporte público de toda a população. Eles estão mais do que certos de fazer greve, porque a greve foi a única saída necessária para poder ser ouvida por esse governo. Infelizmente, a gente está lidando com um governo com esse nível de baixeza, de mau gosto, que é capaz de mentir para uma categoria inteira e para toda a população do Estado. Deixo aqui o nosso repúdio, o nosso apoio a todos os metroviários do Estado de São Paulo, a nossa solidariedade a cada cidadão que ficou hoje na fila, esperando para poder ter acesso ao metrô, e dizer que o responsável por tudo isso foi o governador Tarcísio de Freitas.